contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que segura sou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amada eu sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte eu sou quando há fraqueza em mim, e que segura estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. You say I am lost when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. Yes, I believe. Oh, I believe what you say of me. Graças e paz, meus irmãos, muito bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. É motivo de grande alegria estar com os irmãos aqui mais esse domingo pela manhã, para a gente estar orando, para a gente estar adorando, lendo a palavra do Senhor. Então, é motivo de grande alegria ter essa oportunidade. Creio que já estamos caminhando para um possível retorno, né? As coisas aí estão se alinhando, né? Para a gente poder tá caminhando rumo ao fim dessa pandemia. Já estamos na fase amarela. Precisamos sim continuar fazendo a nossa parte, nos protegendo, praticando todas as precauções possíveis, né?
para a gente estar evitando a propagação desse vírus. Então, queridos, vamos fazer uma oração para a gente iniciar o nosso culto dessa manhã. Onde você está aí na sua casa, você que é meu irmão em Cristo, você que é membro dessa igreja, você que futuramente vai ver esse vídeo e não nos conhecem. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcelo Miller. Então, desde já, abaixe sua cabeça, aquiete seu coração, vamos entrar na presença do Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus querido, por mais esse tempo, por mais esse dia. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós, tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor promete que fará, todos os livramentos. Senhor Deus, eu oro pelos meus irmãos, ó Pai, todos que estão ouvindo essa mensagem esta hora, ó Pai querido, colocando todos eles na Tua presença, ó Deus, aqueles que ainda não conhecem a Ti, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nesses corações, ó Pai amado. Eu peço em nome de Jesus, pelos meus irmãos, ó Pai, que possam colocar nesta hora toda a confiança no Senhor, todo o descanso, e que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para que possamos entender o que o Senhor tem para nós esta manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O texto que eu queria ler com os irmãos essa manhã está lá no livro de Jó. Queria ler alguns versículos do capítulo 1 de Jó. Então, peço que os irmãos que puderem, pegarem suas Bíblias para estar acompanhando aí. E a palavra do Senhor lá em Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, e um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Por enquanto até aqui. Queridos, nós vamos ver aqui algumas características, e para quem conhece o livro de Jó, nós vamos ver que nesse livro, Jó, ele vai sofrer algumas situações em que a vida dele vai parecer um caos. Então ele começa aqui no início dizendo: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Já identifica de cara o nome dele. E diz algumas características desse homem. Diz que este homem ele era íntegro. Que esse homem tinha uma grande integridade. Que esse homem ele era reto em seus caminhos. Ele tinha o seu caráter firmado. Era um homem justo, um homem que não aceitava coisa errada, um homem que não aceitava injustiça, não era dado a esses tipos de prática. E diz que esse homem temia a Deus. E aqui a palavra falando temia não é medo, e sim respeito.
respeitava o Deus que ele conhecia e que ele evitava o mal. Ou seja, ele evitava situações que desagradassem a Deus. Então diz claras características desse homem. E aí diz que Jó, ele tinha 7 filhos, 3 filhas, ou seja, 10 filhos, que ele possuía. Aqui no versículo 2 descreve a lista de bens que ele tinha, né? Disse que ele tinha muitos servos, ele tinha muita gente ao seu serviço, que ele era o homem mais rico ali do Oriente. Alguns estudiosos, e se a gente for ler mais a fundo, vamos ver uma característica de Jó, que ele era muito generoso. Ele era muito generoso, muito querido. Disse que, e se a gente olhar aqui, era uma família que tinha uma verdadeira comunhão com os outros, eles eram unidos, né? Pois eles costumavam, de casa em casa, fazer os banquetes, ou seja, ter a sua comunhão entre si. E quando terminava esse período, Jó orava pelos seus filhos. Não que eles praticavam alguma festa mundana, mas sim Jó antevendo um sentimento, alguma situação no seu coração. E naquela época, era a época das famílias grandes, né? Dos patriarcas. Então Jó, como patriarca daquela família, o líder daquela família, ele tinha esse zelo, esse cuidado de orar por eles, orar pelos pecados deles. Mas aí, meus queridos, em meio a toda essa situação boa, toda essa situação confortável, uma vida tranquila, disse que Jó era íntegro, né? Quando tá tudo bem, Jó íntegro, justo, temia Deus e se desviava do mal. Mas no decorrer desse capítulo, vai dizer que a partir do versículo 6 aqui, Jó vai passar por uma primeira provação. Vai dizer que certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? E aí Satanás responde ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. E aí disse o Senhor então a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então aqui mostra que Jó não era só conhecido por suas características aqui na terra. Ele era conhecido por Deus. Deus se agradava da vida de Jó. E aí Satanás, ele pega e diz para Deus: será que Jó não tem razão para temer a Deus? Responde o Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele? Ou seja, Satanás diz assim: você blindou, você cercou, ele tem tudo que é bom, tem uma boa família, tem riquezas, ele é querido por todos, por isso que ele diz que teme ao Senhor, por isso ele diz que te serve. E aí no versículo 12 diz assim: o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não encoste um dedo nele. E aí então Satanás saiu da presença do Senhor. E aí a gente sabe o que acontece. Lendo o versículo, nós vamos ver que Jó perdeu os seus bens, foram roubados. Nós vamos ver que Jó perdeu seus filhos. Um vento forte, impetuoso, derrubou a casa e matou todos os seus filhos. E aí, no versículo 19 diz: quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os
4 cantos da casa que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. E aí, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou-se o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, amados, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma pandemia. Muitos de nós tinham uma vida, tinha uma rotina. Muitos de nós tinham emprego, um emprego bom, uma situação financeira boa, uma situação familiar boa. Nós estamos vendo aí o mundo anunciando todos os dias situações caóticas, famílias se destruindo, vizinhos se matando, se atacando, se agredindo, o caos do ser humano, o nervoso, a situação terrível. E nós estamos inseridos nesse meio. E olha o exemplo de Jó. Quando estava tudo bem, Jó estava bem. Ele tinha o seu padrão. Ele era um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Ele era um homem íntegro, ele era um homem reto. Ele tinha o seu caráter formado. E aí Satanás vem e diz que ele era assim por causa da boa situação que ele tinha. E Deus permitiu que Satanás tomasse conta da situação em que Jó tinha. E Deus só não permitiu que atacasse a vida dele. E olha a atitude desse homem quando ele recebe a notícia que os bens ele tinha perdido, que seus filhos e filhas haviam morrido. Esse homem diz: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. Ou seja, o Senhor deu, o Senhor levou, o Senhor dá, o Senhor toma, louvado seja o nome de Deus. Ou seja, tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor. Aqui Jó mostra uma tremenda característica, que somos mordomos, apenas administradores das coisas de Deus. Em tudo isso Jó não pecou, meus irmãos, nem de nada ele culpou a Deus. Que exemplo para nós, queridos, que exemplo para nós. Por quê, pastor? Por quê? Porque, amados, o nosso caráter ele não tem que ser moldado de acordo com a circunstância que a gente vive. Se tá tudo bem, se eu tenho uma situação financeira boa, se eu tô no controle da situação, amém, glória a Deus, eu sou reto, eu sou justo, eu me desvio do mal. Mas se a situação tá difícil, eu pego e viro as costas, culpo a Deus, eu deixo de ter uma conduta, eu sou murmurador. Era isso, queridos, que Jó está mostrando aqui nesse texto. Veio uma segunda provação de Jó. No outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás de novo: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus. Homem que teme a Deus e evita o mal. Aí ele continua dizendo assim: ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. E aí, Satanás diz no versículo 4, capítulo 2:
pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um saco de louça com o qual se raspava, um caco de louça com o qual ele se raspava sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe esse seu Deus e morra. Olha a resposta de Jó, meus queridos irmãos. Jó respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso Jó não pecou. Queridos, para aqueles que se interessarem, continuar lendo o livro de Jó, vocês vão ver que Jó foi julgado pelos seus amigos. Os amigos achavam que ele estava passando por toda aquela situação porque ele tinha pecado, que ele havia pecado. Nós vamos ver que Jó, ele não quis inventar pecado nenhum para pedir perdão, para justificar, não. Ele aguentou a sua dor, ele foi fiel a Deus, ele não murmurou, ele continuou dando bom exemplo. Queridos, eu sei que é difícil a situação que nós estamos passando, mas se olharmos para a situação desse homem, o que ele enfrentou, ele tinha uma vida boa. Tinha riquezas, tinha boa saúde, tinha uma boa esposa, tinha 10 filhos, tinha servos. Ele tinha uma situação cômoda. E ele tinha um caráter formado que agradava a Deus. Mas aí, sem saber o porquê, esse homem do nada, do dia para a noite, ele perdeu tudo, até a sua saúde. Vamos ver mais para frente, se continuar lendo, que até a fisionomia dele parece que mudou por causa de tanta ferida que ele tinha no corpo. Então ele era rejeitado, são feridas que creio que doíam, que coçavam, que causavam um grande incômodo. E em nenhum momento esse homem pecou e murmurou, atribuiu a Deus qualquer situação. O que ele dizia era o quê? Deus deu, Deus tira, Deus sabe todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas. Amados, nada foge ao controle do Senhor, nada foge. Qualquer situação que possa vir a acontecer, nada foge do controle do Senhor. Nós vamos ver que aqui Deus estava mostrando para as investidas de Satanás, mostrando que sim, existe pessoas que não dependem da circunstância que vive para poder ser fiel a Deus. E quem nos proporciona essa força? Quem nos proporciona esse zelo pelas coisas do Senhor? Quem nos ajuda a enfrentar essas situações adversas que vêm na nossa vida? Deus. Deus, através do teu Espírito Santo, que habita a todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus Cristo. Ele nos ajuda. Jó, no final da sua história, vai ver que ele foi o homem mais rico que teve. Deus deu tudo em dobro para Jó. Deu tudo em dobro para Jó. Amados, nós vemos que o tempo vai passando, a situação vai piorando. Temos sim o nosso momento de
de tristeza, temos sim o nosso momento de aflição, de questionamento, mas que seja interno, entre nós e Deus. A Bíblia fala que se tiver que chorar, chore nos pés do Senhor. Entendeu? Ora em secreto, que Deus te vê. Em pensamento, Ele sabe os seus pensamentos. Então, meus amados irmãos, que fique essa mensagem esta manhã, esse exemplo de integridade, esse exemplo de fidelidade, esse exemplo de conduta, independente da situação que está vivendo. Quando ele tinha uma situação boa, ele não se achava melhor que ninguém. Ele tinha consciência que o que ele tinha vindo de Deus. Então ele não era uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante. Ele mantinha a sua conduta, pois era querido no local, conhecido, generoso com as pessoas que ele estava. Então, dá a entender aqui que ele repartia o que ele tinha, que ele abençoava pessoas. Quantos e quantos, amados, no nosso meio, quando tem um pouquinho mais de status, um pouquinho mais, uma situação melhor financeira, acaba assim se tornando soberbo, achando que é pelas suas próprias mãos, olhando as pessoas de cima para baixo, ou se assim não faz, mas não ajuda, não se preocupa com a situação do próximo, não se preocupa. E ao inverso também, aqueles que passam por situações difíceis, uma perda de emprego, uma doença, uma situação que coloque para baixo, coloque numa situação bem difícil, inconfortável, e murmura contra Deus, se dá uma de coitadinho, se lamenta, fica com comiseração, fica com várias situações para que as pessoas sintam dó. E o texto aqui mostrou que Jó, ele fez totalmente o contrário. Quando ele tinha uma situação boa, uma situação bem estável, Jó, ele era íntegro, justo, temia a Deus e se desviava do mal. Veio as situações caóticas. Imagina, queridos, você perder todos os seus filhos. De repente você se vê sem um tostão no bolso, sem sua casa, sem os seus empregados que trabalham para ti ali, para aqueles que têm, a sua esposa dizendo para você renegar o Deus que você conhece, a sua saúde indo embora. E Jó: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, como que está a sua vida? Ei, você que está me ouvindo nessa hora, como está a sua situação? Qual desses dois lados você se encontra? Você está numa situação boa financeira? Você tem filhos saudáveis? Um casamento estável? Uma situação boa? Você é dependente de Deus nessa situação? Você reconhece que tudo que você tem nessa situação confortável é Deus quem permitiu? É Deus quem te deu as ferramentas para isso? Você é íntegro? Você é justo? Você teme a Deus? Você se desvia do mal? Se assim não faz, esta é a hora de pedir perdão para Deus. E você, você que está agora nesse momento desempregado, pode estar com alguma doença, pode estar em conflito no seu casamento, em conflito com filhos,
ou seja, a situação que te aflige, você continua exaltando Deus? Você continua glorificando a Deus, crendo que Deus pode mudar essa situação? Porque a atitude que Jó teve, no final do livro, vai mostrar que Deus restituiu em dobro tudo o que ele tinha para honrar a fidelidade desse homem e envergonhar Satanás mais uma vez. Confia no Senhor, entrega os seus caminhos no Senhor e tudo Ele fará. Tudo Ele fará. Nada foge ao controle. Nada foge ao controle do nosso Deus soberano. O texto mostra que Satanás teve que pedir permissão para Deus para poder tocar nos bens e na situação de Jó. Queridos, baixe sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nesta hora, eu quero em nome de Jesus, ó Pai, nos colocarmos diante do Senhor, a começar de mim, ó Pai, pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, ó Deus, mas eu quero pedir por todos que ouvirão esta mensagem, que Teu Espírito Santo toque no coração dessas pessoas, que elas possam ter o Teu caráter firmado, que elas possam ser íntegras, justas, tementes ao Senhor Deus, se desviarem do mal, ó Pai, independente da situação em que vive, independente da situação financeira, independente da saúde, ó Pai, independente da condição que se encontra, que elas possam ter o caráter firmado, porque honram o Senhor, porque elas admiram o Senhor, porque elas conhecem o Senhor soberano, o Deus todo-poderoso, que elas sejam obedientes, ó Pai, à Tua palavra, ó Pai, que todos possam, Senhor Deus, sentir-se confortável, dependente do Senhor, independente da situação que se encontra, ó Pai amado. Então, desde já, eu peço em nome de Jesus que o Senhor toque nesses corações, ó Deus. Pai, me coloco diante de Ti, ó Pai, à disposição do Senhor, ó Pai, para aonde o Senhor me quer, ó Pai, servindo, ajudando, ó Pai. Senhor Deus, eu peço que o Senhor toque no coração de todos os meus amigos pastores, que o Senhor continue sustentando, fortalecendo, que eles possam sempre buscar sabedoria do Senhor, ó Pai, que nunca se sintam soberbos, ó Pai, se sintam maioral, pois o Senhor é o Senhor de todas as coisas, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso Deus, e só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ó Pai amado, eu peço em nome de Jesus por aqueles irmãos que estão num leito de hospital agora, ó Pai amado, se for da Tua vontade, que o Senhor ministre a cura, ó Pai, nessas pessoas e elas possam glorificar, exaltar o Teu santo nome. Eu peço, ó Senhor Deus, por todos aqueles que trabalham diretamente envolvidos com essa doença nos hospitais, ó Pai, fortalece, dê sabedoria, usa os Teus servos no meio desse povo, ó Pai, para proclamar o Teu evangelho. Senhor Deus, conforta, fortalece, dê ânimo para todas as pessoas, ó Pai, que estão servindo o Senhor nesse momento, que as igrejas possam servir de exemplo, ó Pai, de comunhão, de força, de sabedoria, de irmandade, ó Pai, que possam os irmãos se ajudar uns aos outros, estender a mão uns para os outros, ó Pai, que verdadeiramente possamos ser igreja do Senhor. Obrigado por essa palavra esta manhã. Obrigado, Senhor Deus, por esse exemplo desse homem que o Senhor eternizou ele na Tua palavra, Pai amado, que independente da situação que ele se encontrava, em nenhum momento ele culpou o Senhor, em nenhum momento, ó Pai, ele desistiu. E lá no final, ó Pai, ele disse que ele conhecia o Senhor só de ouvir falar e teve toda essa atitude. E no final ele diz, agora os meus olhos te veem. Oh Deus, abra os olhos espirituais do Teu povo. Senhor Deus, desperta união no meio do Teu povo, ó Pai amado.
e que em meio a essa pandemia, independente da situação que nos permeia, ó Pai, nós possamos honrar, exaltar, glorificar o Teu santo nome. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Queridos, que Deus abençoe vocês ricamente, que vocês se sintam abraçados, amparados, uns pelos outros e pelo nosso Pai eterno, nosso Deus Todo-Poderoso. Queridos, um bom final de dia e que à noite possamos voltar para exaltar, adorar esse Deus maravilhoso. Um grande abraço, fique na paz e Deus abençoe. Algemado como um preso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Já não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De gozo ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Quando eu encontrei a Cristo, minha vida então mudou. Agora tenho paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De gozo ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De gozo ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão.